Sua saúde não depende só do que você come, mas de quem vive dentro de você. Agora que você já aprendeu o básico no último vídeo, a gente vai dar um passo a mais. A gente vai falar de microbiota intestinal. Basicamente, microbiota intestinal são todos os seres vivos que moram dentro do seu intestino. A gente tem 1 trilhão de bactérias, de fungos e de vários seres vivos coexistindo lá dentro que vão determinar boa parte da qualidade da sua saúde. São eles os responsáveis por basicamente fazer um bom aproveitamento ou não dos seus nutrientes que você come, definir o que vai acontecer com aquela comida que você ingeriu, de cuidar da sua imunidade, de modulação de inflamação e de tudo mais que tem a ver com a ação sistêmica dos alimentos no seu corpo. Quando a gente fala em microbiota intestinal, a coisa mais interessante que a gente pode ter para melhorar a nossa saúde é uma boa diversidade dessas bactérias. Para a gente ter uma boa diversidade, a gente basicamente precisa cuidar de uma boa alimentação para elas. E essas bactérias, elas não se alimentam só de carboidrato, proteína e gordura. Essas bactérias se alimentam de micronutrientes, que basicamente são vitaminas, minerais, fitoquímicos e outros nutrientes bem pequenininhos que tem junto do que a gente come. Uma alimentação, por exemplo, baseada em macronutrientes, onde você só conta o que você está comendo, mas não vê necessariamente a qualidade do que você come, não é exatamente a coisa mais interessante para o seu corpo. A qualidade do que você está comendo é o que vai alimentar esses bichinhos e que vai fazer com que você tenha muitos tipos diferentes deles. E cada um deles vai ter uma função clara para o seu corpo. E como a gente consegue uma boa variedade de nutrientes? Sabe aquela história de que um prato colorido é a melhor coisa que você pode ter? Isso não é só história para criança comer legume. Na verdade, tem uma base científica muito forte por trás disso. Cada micronutriente, ele está relacionado à cor de um alimento, que é o que a gente chama de pigmento. Esses pigmentos vão determinar boa parte da variedade do que você está comendo. Então a ideia de realmente fazer um prato colorido e diverso é muito interessante para você garantir uma boa variedade de nutrientes. Bom, e como a gente faz isso na prática? A gente tem alguns jeitos. Olhar para um prato colorido é a forma mais intuitiva de saber que você está indo pelo caminho certo, mas se você for um pouco mais nerd, você pode contar a variedade de legumes, frutas, vegetais que você consome ao longo de uma semana. Tem um estudo populacional muito grande que chama American Gut Project. Basicamente, nesse estudo se chegou à conclusão de que se você conseguir contar 30 frutas, legumes, vegetais diferentes no seu prato ao longo de uma semana, você tem a garantia que você está dando uma boa alimentação para sua microbiota e para esses bichinhos que moram dentro de você. E o último ponto relacionado à microbiota intestinal que a gente tem que considerar para garantir uma boa saúde é pensar na meta de fibras. Hoje em dia, todos os lugares estão bombardeados falando de meta de proteína e parece que é só isso que as pessoas se preocupam, mas pouco se fala sobre a meta de fibras que as pessoas têm que ingerir ao longo de um dia e ao longo de uma semana. Não é tão fácil atingir a meta de fibras se você for uma pessoa que não come muitos alimentos vegetais. Então, não é só necessário você variar como comer em boas quantidades. Normalmente se estima 14 gramas de fibras para cada 1000 calorias de alimento. Então você faz essa proporcionalidade de acordo com a quantidade de calorias da sua dieta e você consegue ter um norte de basicamente quanto de fibra você deve consumir. E o que é fibra? Fibra basicamente é um tipo de carboidrato que nosso corpo não é capaz de digerir. Do jeito que ela entra, ela sai, mas o nosso microbioma se alimenta e se beneficia muito dessas fibras que entram no nosso corpo. Outra coisa interessante é que não existe só um tipo de fibra, nem dois. Os nerds sabem que existe a fibra solúvel e a fibra insolúvel, e cada uma vai ter seu papel. Uma delas vai te ajudar a aumentar o bolo intestinal das suas fezes, enquanto a outra vai aumentar o trânsito intestinal. Além das fibras solúveis e insolúveis, a gente tem alimentos diferentes que vão fornecer fibras muito específicas, e no total a gente tem 8 tipos de fibra. E para isso a gente volta pro conceito inicial. Sempre que a gente dá muita variedade para nossa dieta, a gente consegue atingir todas essas nuances da alimentação que a gente não consideraria de outra forma.